Eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês a minha TBR do desespero. Antes de começar com o vídeo, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados, mas que vale a pena lembrar. Deixa o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora, tá? Aqui na descrição vai ficar todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. Se vocês se interessarem por qualquer livro mencionado aqui nesse vídeo, vocês podem comprar através desse link que vai estar aqui da Amazon. Usando, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você também sabe que gosta desse conteúdo. Por que eu estou vindo aqui trazer esse vídeo nesse momento, sendo que não é tão comum trazer TBR aqui no canal, mas é uma coisa que eu quero mudar pro próximo ano. Final do ano tá aí, né? Já tá... Hoje é dia 3 de novembro, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque o primeiro eu perdi na hora que eu fui transferir pro computador, não sei o que aconteceu, mas enfim, vou abstrair porque eu já me irritei o suficiente. A gente tá em novembro, dia 3 de novembro, falta praticamente 2 meses pro final do ano. E eu estou dentro da minha meta, porém, o meu ritmo de leitura não está bom. E aí, trazendo esse vídeo aqui, eu estou meio que me comprometendo a cumprir o restante da minha meta, tá? Eu trouxe aqui hoje 10 livros para mostrar para vocês, que são os 10 livros que estão na minha TBR até dezembro. Eu faço uma meta bem realista no começo do ano, eu já separo todos os livros que eu vou ler ao longo do ano durante os meses. E eu tento seguir essa meta. Esse ano eu tava com um ritmo muito bom de leitura, tanto que eu até acrescentei livros no meio que eu tava com vontade de ler naquele momento. Então foi tudo muito lindo, maravilhoso, um sonho até setembro. E aí, Quarta Asa foi o divisor de águas pra mim. Assim que eu terminei de ler Quarta Asa, o meu ritmo de leitura caiu drasticamente. Eu não conseguia focar em nenhum livro que eu pegava pra ler. Eu fui conseguindo terminar as leituras, mas assim, muito lentamente. Eu fiquei com um livro por 1 mês e meio lendo, então assim, foi bem triste mesmo. Então eu trazendo esse vídeo aqui, essa TBR, é um comprometimento meu com vocês de cumprir essa meta e de falar um pouquinho dos livros que eu tenho interesse de ler. Alguns vão ter conteúdo aqui no canal, outros é um experimento que eu tô fazendo. Alguns já teve bastante polêmica aqui nas bookreads e eu vou ler, porque é aquele negócio, a gente tem que ler para falar com propriedade, se bem ou mal a gente descobre ao longo da leitura. Mas enfim, é isso. Vou parar de enrolação e já vou falar os livros. Primeiro eu vou falar todos os livros físicos e aí depois eu vou começar com os e-books, é 5 de cada, tá? Eu estou fazendo a leitura de 2 deles nesse momento, então eu já vou também falar quais são os que eu já estou lendo. E é isso, vamos começar. O primeiro livro que eu vou trazer aqui, ele é uma continuação, porque também esse ano, além da meta anual, eu coloquei uma meta pessoal minha de concluir ou continuar séries que eu já estava lendo. Por quê? Eu fiz um levantamento esse ano de quantas séries eu tenho começada, ou que eu tenho os livros e ainda não comecei. E assim, foram um absurdo. Mais de 60 séries contabilizadas que eu comecei, que falta um livro para terminar, ou que eu tenho um livro e ainda nem comecei a ler. Então eu me propus esse ano a avançar nisso daí, a ler os livros, finalizar as séries, continuações, tanto que minhas últimas compras da Amazon foram especialmente continuações de séries, para eu continuar com essa meta, tanto no final desse ano como ano que vem, tá? Então o primeiro livro dessa lista já é uma continuação, que é The Lost Book of Light, da Cassandra Clare, onde a gente vai continuar acompanhando a história do Magnus e do Alec. Pelo que eu li aqui na sinopse, não é uma história, não é uma continuação direta do primeiro livro, dos Pergaminhos Vermelhos da Magia, não é logo em seguida, porque aqui nesse livro, pelo que eu estou entendendo, o Magnus e o Alec estão com um bebê, eles estão com um filho, e agora eles vão ter uma nova aventura, né, para resolver, um novo problema para resolver. Então eu acredito que já é um pouco mais à frente no tempo. Eu vou fazer essa leitura em inglês, que a minha edição é em inglês, então eu sei que o meu ritmo já vai ser um pouco mais lento do que o normal. Eu
tenho uma certa facilidade para ler em inglês, porém não é a língua principal, então a gente acaba demorando um pouquinho mais na leitura, mas eu estou super ansiosa para fazer essa leitura. Esse é um dos vídeos que vai ter conteúdo, esse é um dos livros que vai ter conteúdo aqui no canal, pois como eu fiz do primeiro, eu tenho que fazer desse segundo, tá? Então é isso, primeiro livro da lista, esse daqui. O segundo livro, eu já comecei a ler, que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Meier. E eu estou na página 42 já do livro. E esse livro é um livro que eu estava muito na expectativa de fazer a leitura, pois muita gente que leu e eu acompanho gostou do livro, achou muito divertido, fala que tem uma mensagem por trás da história e que quem não conseguiu achar graça nesse livro é porque não entendeu a mensagem. Então eu tô bem, assim, interessada na leitura, né? Porque aqui a gente vai ter a história da Ivy, que ela que vai ser, ela está desesperada por um emprego para poder ajudar a sua família, porque afinal de contas só ela que pode trabalhar. E ela acaba tropeçando no vilão e eles acabam tendo que fugir juntos e ele acaba oferecendo uma vaga de assistente para ela. É nessa parte que eu tô da história, tá? Então é mais ou menos isso que eu vou contar. E eu já gostei, assim, porque tem várias situações, vários pensamentos, várias frases divertidas, que já arrancou alguma risadinha, e principalmente a parte em que eles estão correndo, aí do meio do nada o vilão arranca o sapo da sacola, e ele tá com uma coroa, e fala assim, esse aqui é o Reinaldo. Então, assim, são situações, tipo, que a gente para assim, que não fazem sentido nenhum tá acontecendo, mas tá acontecendo e aí você acha engraçado. Então eu tô bem na expectativa de fazer a leitura desse livro, eu estou gostando já do que eu estou lendo, mas vamos ver. Esse também é um dos livros que vai ter conteúdo aqui no canal, ele vai ser parte daquele quadro Minha Experiência com Hypes. A intenção é ler com muita calma, fazer minhas anotações e gravar um vídeo bem bacana pra pôr aqui pra vocês igual de quarta asa. Aí esse ano, e eu acho que no final do ano passado também, mas acho que mais esse ano, eu entrei na vibe do suspense, dos thrillers e tal. E eu gostei muito e eu quero continuar. Então eu peguei Flores Partidas, da Karin Slaughter, pra ler. E eu já ouvi falar que é um livro meio pesado, com algumas cenas bem pesadas. Mas A Esposa Perfeita, que eu li, também foi. E eu fiquei meio que de boa, mas o assunto, o tema que vai abordar aqui nesse livro, eu acho que sim, vai ser um pouco pesado pra mim. Aqui a gente vai ter duas irmãs, uma é casada e a outra não. E essa que não é casada vai fazer uma acusação sobre o marido da sua irmã, que a princípio não vai acreditar, mas no futuro ela vai acabar descobrindo algumas coisas sobre o seu marido e que vai meio que deixar ela bem preocupada. Então eu acho que realmente vai ser uma história que pode ser meio puxada pelo tema que vai abordar aqui, então, mas eu espero que eu goste, porque eu gostei de Esposa Perfeita. Então eu estou bem na expectativa para encerrar o ano com suspense bom. E eu já comprei alguns suspenses para continuar lendo no ano que vem, então é um gênero que está conquistando o meu coração. Eu quero, o próximo livro é um romancezinho. Eu falei, quando eu comecei a ler o livro Apostando no Amor, porque não tinha romance na minha meta, pois vocês estão vendo, né? Fantasia, suspense, não está tendo romance na minha lista, na minha TBR, e eu precisava ler. Mas aí aqui eu vou ter esse livro aqui, e que a sinopse, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu li a sinopse agora antes de gravar o vídeo, e é um tema que eu não curto muito, nem em filmes e nem em livros. Porém, vamos lá. É A Última Parada, da Casey McKinston. E aqui a gente vai ter duas pessoas que se conhecem no metrô. E uma delas é da década de 70, que tá presa nesse looping. E a outra é que tá no presente. E aí uma vai ajudar a outra. E é esse tipo de história que eu não curto muito, de pessoas que ficam vivendo o mesmo dia várias vezes até conseguir identificar o sinal que vai fazer ela voltar a viver normalmente, ela se compreender, ela achar, né? Então, isso eu acho bem chato, tá? Vamos ver como que vai ser esse livro aqui. Eu espero que seja um romance e que aqueça meu coraçãozinho e que essa parte da história não fique tão
tão pesada pra mim, tá? Eu já vi que tem um próximo livro lançado e eu tô louca pra ler esse próximo livro também, porque eu amei a capa, então vamos lá, né? Aí o último livro é uma promessa que eu faço todos os anos e que eu nunca cumpri, mas que é fazer leitura temática de Natal. Antes começou com os filmes, porque eu era apaixonada por livros natalinos, inclusive a Netflix lançou uma lista com 61 filmes de Natal para você assistir até dezembro. E aí eu peguei essa lista e eu estou assistindo. Claro que tem alguns filmes que eu já assisti, mas eu estou reassistindo porque eu nem lembro mais da história. Eu já estou no sétimo filme e tô lá. Os que eu já assisti, eu tô achando bem mais ou menos. E os novos, ontem eu assisti Natal no Cine Drive-In. Apesar do ator que faz o protagonista ser bem esquisito, eu gostei muito do filme. E eu gostei também Maquiadinho de Natal, que é com o George Overstreet e com a Lindsay Lohan. Gostei muito também, já foi o primeiro que eu assisti e eu adorei. Então esses dois filmes, por enquanto, são os tops da lista. Os outros foi A Princesa e a Plebeia, que eu já tinha assistido, mas eu achei mais ou menos, porque eu não gosto da Vanessa Hudgens. O Príncipe de Natal, que eu já tinha assistido. Eu achei o ator meio parecendo um robô, mas a história não é ruim. E Tudo Bem no Natal que Vem, que é o filme nacional, e que é nessa vibe de você ficar vivendo no mesmo dia várias vezes, e eu achei insuportável, apesar de que a mensagem no final do filme é muito bonita, eu até chorei, mas o resto do filme é muito cansativo e muito chato, porque parece que nunca acaba. Aí você tá que nem o protagonista querendo que isso acabe logo, porque você também não aguenta mais. E aí depois eu assisti O Melhor Natal do Mundo, acho que o título em inglês é The Best Christmas Ever. Gente, que filme chato. Também não gostei. Achei sem propósito nenhum. Mas enfim, estou assistindo, estou gostando de alguns. Se eu conseguir, eu venho fazer um vídeo aqui ou no Instagram ou no TikTok falando sobre os filmes e tipo ranqueando alguma coisa assim, mas eu estou acompanhando. Então, voltando pro interesse do vídeo, que é o que a gente tá aqui, que é livros, não é filme, eu vou fazer uma leitura temática de Natal, que é o Window Shopping, da Tessa Bailey. Também é em inglês esse livro. E eu já estava querendo conhecer a escrita dessa autora já há um tempo, mas eu só tive a oportunidade de comprar os livros agora, então esse é o primeiro livro que eu vou ler e eu quero ler na semana do Natal. Aqui a gente vai ter uma moça que tá passando por uma rua cheia de lojas, e todas estão enfeitadas pro Natal, menos uma, até que ela para, acho que pelo que entendi ela fica na frente da loja, e o dono da loja vem e pede pra ela ajudá-lo a enfeitar, a decorar essa loja pro Natal, e ela meio que acaba trabalhando pra esse cara. A única coisa que ela não contava é que esse cara ia ser lindo, maravilhoso, tudo de bom pra ela, tá? Então eu acho que vai ser um romancezinho, bem vibes de filme natalinos da Netflix. Então eu estou esperançosa de conseguir finalmente fazer minha primeira leitura temática este ano. A gente vai começar pelos e-books, tá? E aí é nos e-books que ficam as partes mais críticas, tá? O primeiro livro que eu vou falar aqui é outro que já estou lendo, já estou quase na metade dele, e eu estou gostando bastante. Ele chama Of Curses and Kisses, da Sandhya Menon. É o segundo livro que eu li dessa autora. E aqui a gente vai ter famílias rivais, enemies to lovers, maldição, vingança, tudo isso. Todo esse bolo no meio da história, tá? A gente vai ter duas famílias que são rivais, que são os House e os Emersons. Os House é uma família indiana, praticamente a monarquia da Índia, apesar da Índia não ser mais uma monarquia, mas eles ainda continuam com os títulos e continuam sendo respeitados como. E os Emersons, que são britânicos, tá? E há um ressentimento entre eles desde que a Índia ainda era colonizada, tá? Diz a história que no passado os Emersons roubaram um rubi da família Howe. E aí a matriarca, na época, lançou uma maldição sobre os Emersons, tá? E essa intriga continua rolando até os dias de hoje. Ponto. O Gray Emerson, que é o nosso protagonista da história,
ele está no internato desde os 6 anos de idade. O pai dele simplesmente jogou ele lá, não queria mais contato com ele, largou ele lá. E ele acredita fielmente nessa maldição. Então ele acha que essa maldição é verdade e ele acha que vai acontecer com ele o que a maldição previa. Tanto que o pai dele decorou a maldição e fez ele decorar também. A Jaya, que é da família Hall, acontece uma situação com a irmã dela, e que a irmã dela acabou saindo nos holofotes e tendo a imagem prejudicada. E a Jaya acredita fielmente que é o Gray o culpado de tudo isso. Então elas acabam, também para se distanciar dos holofotes, indo para esse mesmo internato para terminar a vida escolar delas nesse internato. Só que a Jaya, ela tem um propósito. Ela quer se vingar do que o Gray fez com a irmã dela, mesmo sem ter certeza que era ele. O plano dela de vingança é fazer com que ele se apaixone por ela e ela quebre o coração dele. Tipo, que ele viu uma decepção amorosa. E aí a gente vai acompanhando a história desses dois, né? Tipo, o Gray, ele é todo profundo, todo introspectivo, não se aproxima de ninguém, não quer manter contato com ninguém, mas ele se vê meio que preso a Jaya, né? Porque afinal a Jaya tá querendo conquistá-lo, né? Então ela tem que ficar perto dele o tempo inteiro. E já a Jaya, ela é um pouco chatinha. Vou combinar que ela é um pouco chatinha por causa das tradições, de manter as tradições e tal, e ela fica pegando muito no pé da irmã dela quanto a isso. E eu estou muito na expectativa para ver como que vai resolver essa história entre os dois, porque obviamente vai haver um romance entre eles, e eu quero saber como que vai resolver essa história da maldição e da vingança dela, tá? Então tá bem promissor esse livro. O próximo, aí sim que vem a polêmica. Eu vou bem ler esse livro, mas para entender tudo o que acontece por trás do que a gente vê nas book reads, né? E só que eu li a sinopse e eu não engoli muito bem essa sinopse, e eu não engoli muito bem essa história, e eu não sei como que eu vou, a partir daí, gostar ou não. É o Chefe da Máfia, da Raquel Costa, e aqui a gente vai ter uma menina que aos 7 anos foi prometida em casamento ao chefe da máfia. E aí ela passa por um período em que ela meio que se apaixona por esse cara, pelo que eu entendi, criança. E aí quando ela tá com 17 anos, ou seja, ainda uma adolescente, ela só quer se ver livre disso. Então assim, eu não entendi muito bem qual é o propósito de você colocar um age gap dessa forma, que é uma criança. Mas eu posso estar entendendo tudo errado porque eu só li a sinopse e isso foi o que eu entendi da sinopse. Enfim, então eu vou ler e se eu gostar eu continuo, se eu não gostar eu abandono, porque eu não sou obrigada a ler algumas coisas. Então, essa é a leitura polêmica até o final do ano. Mesmo porque eu tenho os 3 livros da trilogia. Então, se eu não gostar, eu vou abandonar já logo os 3. Depois, a gente vai ter o livro Romance Concreto, da Aimee Oliveira. E eu tô curiosa para ler esse livro, porque parece que vai envolver um chihuahua, um cara rabugento, a demolição de um prédio e a vida da Olivia no meio disso tudo aí, tá? E aí eu tô bem curiosa pra saber. Eu adoro livros em que o cara é todo rabugentinho. Não gosto muito quando a personagem é a Sunshine, porque também felicidade demais um pouco, às vezes me irrita. Mas eu adoro quando o cara é todo rabugentinho e aí a moça meio que fica quebrando as reservas dele. Então, é um romance, acredito, que eu estou também bem curiosa para ler e conhecer. Eu também ainda acho que não li nada dessa autora, então vai ser meu primeiro contato com ela, então vamos lá. Depois, o penúltimo livro, esse realmente eu estou com expectativas altíssimas para ler e eu espero que elas sejam atingidas, porque diz que é uma história muito divertida, só que sobre traumas que nós, 30 mais, podemos compartilhar a maioria das vezes. Aqui a gente vai ter uma protagonista que o namorado acabou de terminar o namoro deles, né? O chefe dela acabou de afastá-la do trabalho. E tudo que ela menos queria era adotar um gato, mas ela acaba tendo esse gato na vida dela. Então, a gente pensa muito naquela fase, né? Tipo, pô, já tô com 30 anos, sem trabalho, sem namorado, só me resta ser a velha dos gatos. Então, é um trauma ou um medo que muita gente que já passou dos 30 mais, hoje acho que nem tanto,
porque hoje, tipo, nós mulheres estamos cada vez mais investindo, né, na nossa vida profissional, isso e aquilo, então as coisas estão acontecendo um pouquinho mais tarde para a maioria de nós, mas mesmo assim é um medo que é racional. Então eu tô bem curiosa e diz que isso tudo vai ser tratado de uma forma divertida. Então eu tô bem interessada para fazer essa leitura. E o último livro foi um buraco que eu me enfiei, que eu nem sabia que eu tava caindo nesse buraco. Eu peguei o livro Nebulosos para ler e eu não sabia que ele era um dark romance. Porque se eu soubesse, eu acredito que eu não teria pego, porque eu acho, pelo que eu nunca li nada, mas pelo que eu li, do que se trata os livros desse tipo, não faz muito o meu gênero. Mas eu comprei, e aí eu fiquei sabendo que realmente ele é um dark romance, mas a pessoa que me falou que ele é um dos mais leves. Então, eu vou ler, vou ver o que eu acho, e vou ver se eu gosto do gênero, mas não pretendo ler mais nada do gênero a não ser esse livro, e se eu gostar a continuação dele, porque é uma duologia. Mas eu não pretendo continuar nesse gênero e tal. Então, assim, se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu largo o livro pra lá, tá? E aí, com esse livro eu finalizo a minha TBR do desespero, a minha listinha de 10 livros que eu tenho pra ler até o dia 31 de dezembro. Eu espero conseguir, eu já tô com 2 livros em andamento e tô, tipo, Of Courses and Kisses, eu já estou quase na metade, então eu acho que eu termino de ler loguinho. Mas é isso. Eu deixo essa minha lista, que nem é tão grande assim por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Deixe aqui nos comentários qual livro você quer ler até o final do ano. Gostaria muito de saber. E se vocês já leram algum desses livros, comenta aqui também o que vocês acharam do que você leu, tá? A gente se encontra no próximo vídeo.